O que aconteceria se você soubesse que o fim do mundo não é apenas uma história, mas uma realidade iminente? E se eu te dissesse que o Apocalipse não é apenas sobre desastres naturais, mas sobre um juízo tão terrível que nenhum ser humano, por mais forte que seja, poderá escapar? Prepare-se, pois o que está por vir vai desafiar tudo o que você já ouviu sobre o fim dos tempos. Hoje vamos explorar os horrores e os sinais de destruição final descritos no Apocalipse, uma verdade aterradora e iminente. O que você está prestes a ver pode mudar para sempre a maneira como você encara o futuro da humanidade. Está pronto para saber o que aguarda o mundo no fim dos tempos? O capítulo mais assustador de todos é o capítulo 11, a liberação de Satanás e a última rebelião. Este capítulo carrega um terror profundo, pois após 1000 anos de paz e restauração na Terra, Satanás é solto novamente para tentar a humanidade uma última vez. Esse é o ápice da traição, onde muitos, mesmo vivendo em paz no reino de Cristo, ainda escolhem seguir o mal. A traição de alguns contra a luz e a ascensão de um novo exército de escuridão para atacar a cidade santa torna esse capítulo o mais aterrorizante, pois representa a fragilidade humana diante da tentação e o último confronto antes do julgamento eterno. Essa fase final da batalha simboliza o quanto a corrupção pode persistir e como, mesmo após milênios, a ameaça do mal ainda consegue seduzir e enganar. É uma última, assustadora prova de lealdade que revela o verdadeiro caráter dos homens. Era um silêncio denso, um daqueles que antecedem tempestades devastadoras. Então, o som das trombetas começou a ecoar. A primeira trombeta soou, e num instante fogo misturado com sangue e gelo caiu sobre a terra, devastando plantas e árvores em chamas. A paisagem verdejante transformava-se em um deserto árido, enquanto a humanidade olhava aterrorizada, sem entender o que estava por vir. Quando a segunda trombeta ressoou, algo como uma montanha ardente foi lançado ao mar. 1/3 do oceano tornou-se sangue, e a vida aquática começou a flutuar morta na superfície, cobrindo as águas com um odor fétido. As pessoas que dependiam do mar viram sua fonte de vida ser transformada em morte. O terror não dava espaço para o alívio, ao contrário, ele só crescia. Na terceira trombeta, uma estrela chamada Absinto caiu do céu, contaminando as fontes de água doce. Muitos beberam dessa água sem saber que estavam condenados. Era como se cada trombeta intensificasse o castigo, deixando claro que esse não era um desastre comum, era a ira divina. Por fim, a quarta trombeta soou, e o mundo mergulhou em escuridão. O sol, a lua e as estrelas perderam sua luz. A noite parecia eterna, e o frio da escuridão trouxe consigo uma sensação de abandono. A humanidade, envolta em sombras, sentia que o pior ainda estava por vir. Após o som da quarta trombeta e o mergulho da terra nas trevas, uma nova cena se desdobrou diante dos olhos aterrorizados da humanidade: o surgimento dos 4 cavaleiros. Eles apareceram no horizonte, cada um carregando um símbolo do terror que trariam ao mundo. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, veio com a promessa de conquista e dominação. Seu arco refletia o desejo incontrolável de poder que se espalhava como uma doença, tomando corações e mentes em uma busca insaciável por controle. Logo após, o segundo cavaleiro surgiu, montado em um cavalo vermelho e segurando uma grande espada. Ele trazia a guerra consigo, rasgando os tratados de paz e espalhando o caos entre as nações. Países amigos se viraram uns contra os outros, e conflitos internos se intensificaram, colocando irmão contra irmão, nação contra nação. Era uma era de brutalidade e violência, onde a paz parecia um sonho distante. O terceiro cavaleiro, sobre um cavalo negro, carregava uma balança em suas mãos. Ele representava a fome, e o preço dos alimentos subiu a níveis inatingíveis. Enquanto alguns pereciam pela escassez, outros acumulavam riquezas com a miséria alheia. A fome corroía o mundo, e aqueles que antes viviam com abundância agora lutavam por migalhas. Por fim, o quarto cavaleiro apareceu montado em um cavalo pálido, trazendo a morte e o inferno consigo. Onde ele passava, as doenças e a destruição seguiam. A vida humana se tornava frágil, e o medo de um fim iminente preenchia cada coração. Sob o avanço desses cavaleiros, a terra tremia, e a humanidade compreendia que estava diante de um poder que não poderia ser detido. O terror dos 4 cavaleiros havia deixado um rastro de desolação e morte, mas mesmo em meio ao caos, surgiu algo ainda mais sombrio: a imposição da marca da besta. Surgiu um líder com uma autoridade irresistível, e ele exigiu lealdade total. Quem se recusava a aceitar sua marca, gravada na mão ou na testa, era excluído da sociedade. Sem a marca, era impossível comprar, vender ou até mesmo obter alimentos e abrigo.
Muitos, pressionados pela fome e pelo medo, cederam, mas outros resistiram, sabendo que essa marca representava uma aliança irrevogável com o mal. Aqueles que escolheram a marca experimentaram um poder ilusório, um senso de proteção em meio ao desespero. No entanto, logo perceberam que algo estava profundamente errado. A marca não só representava uma submissão física, mas também espiritual, como se suas almas estivessem sendo consumidas por uma escuridão crescente. Os que tinham a marca começaram a se sentir vazios, e o tormento interno que surgia era tão doloroso que nem a morte parecia aliviar. Para os que recusaram, a sobrevivência era um teste constante de fé e resistência. Perseguidos e isolados, fugiam para as áreas mais remotas, formando comunidades secretas e vivendo em constante medo de serem encontrados. Mas em meio à miséria, esses sobreviventes encontraram uma chama de esperança que os conectava a algo maior, como se uma força invisível os protegesse. Em meio ao caos e à escuridão que consumiam o mundo, sussurros sobre uma batalha final começaram a circular, enchendo os corações de medo e incerteza. O Armagedon, o último campo de batalha entre o bem e o mal, estava prestes a ser o palco de um confronto que decidiria o destino da Terra. Exércitos se formaram sob o comando de forças obscuras, unindo nações e reinos com um único propósito: destruir qualquer sinal de luz e esperança que ainda restasse. As forças do bem também se preparavam, e aqueles que resistiram à marca da besta começaram a se reunir. Guiados pela fé e pela promessa de redenção, os remanescentes se erguiam contra um exército imensurável. As nuvens escuras pareciam se abrir, revelando entidades celestiais ao lado dos justos, como se o próprio céu estivesse pronto para participar da batalha. O confronto era brutal e impiedoso, com o mal lançando todos os seus recursos para sufocar o último sopro de resistência. Chamas e gritos ecoavam, e o solo tremia enquanto a batalha se intensificava. À medida que a luta se aproximava de um clímax, a esperança parecia diminuir, e o fim do mundo parecia inevitável. Mas mesmo na pior das circunstâncias, uma pequena chama de fé continuava a arder nos corações dos que se recusavam a sucumbir. Esse era o Armagedon, um embate onde cada instante definia o destino da humanidade. As forças do bem, desgastadas mas inabaláveis, resistiam com a certeza de que essa batalha final não era apenas física, mas também espiritual, onde as almas estavam em jogo. Após o Armagedon, o mundo parecia um vasto campo de destroços e silêncios sombrios. A batalha havia terminado, mas a tensão no ar indicava que o desfecho final ainda estava por vir. Era o momento do juízo final, quando todos seriam confrontados com seus próprios atos, cada decisão revelada, cada escolha exposta. De um lado os que sucumbiram à escuridão, do outro os que resistiram, mantendo a esperança em meio ao horror. Uma grande luz desceu dos céus, ofuscante e inquestionável. Diante dela, ninguém podia esconder sua verdadeira essência. Um por um, os vivos e os mortos eram chamados, e seus nomes e histórias eram revelados. Aqueles que haviam cedido à marca da besta sentiram o peso de suas decisões, enfrentando o vazio de suas almas. Aqueles que permaneceram fiéis foram consolados, suas lutas recompensadas com promessas de um futuro onde o sofrimento não mais existiria. Então, de forma surpreendente, uma nova visão se abriu diante dos sobreviventes. Um novo céu e uma nova terra surgiram como uma promessa de redenção e renascimento. A terra devastada começou a se transformar, como se o universo estivesse dando uma nova chance para recomeçar. Não haveria mais lágrimas nem dor. Era o fim de tudo que conheciam, mas ao mesmo tempo o início de algo puro e eterno. Nesse novo começo, a humanidade redescobriu a paz, deixando para trás os horrores do Apocalipse. Assim, a história finalizou com a promessa de que mesmo nos momentos mais sombrios, uma luz sempre pode renascer. Após o juízo final e o vislumbre de um novo começo, parecia que o pior havia passado, mas as 7 taças da ira divina traziam novos e terríveis castigos. Anjos celestiais apareceram, cada um carregando uma taça cheia da ira de Deus, destinada a cair sobre a terra em forma de julgamentos ainda mais severos. O primeiro anjo derramou sua taça, e feridas dolorosas surgiram sobre todos os que possuíam a marca da besta. Os gritos de dor se espalharam como ondas, mas não houve alívio, apenas o tormento contínuo daqueles que haviam escolhido o caminho sombrio. A segunda taça foi lançada, e o mar tornou-se como o sangue de um morto, intensificando ainda mais o cheiro da morte e da podridão. Todas as criaturas marinhas pereceram, e o mundo assistia impotente à morte das águas que outrora sustentaram a vida. Em seguida, a terceira taça envenenou rios e fontes de água, deixando um gosto amargo de condenação para os que restavam. Cada nova taça revelava um castigo impiedoso e final.
A quarta trouxe um calor insuportável, queimando a pele e os campos. A quinta mergulhou o trono da besta e seu reino em trevas. Os sobreviventes tentavam resistir, mas o sofrimento era maior a cada instante. O terror dessas taças era absoluto, era o ápice do julgamento divino sobre a rebeldia da humanidade. Enquanto a Terra ainda sofria as consequências das 7 taças da ira divina, um novo líder emergiu das sombras, o falso profeta. Ele surgia como um ser carismático, capaz de enganar as multidões com palavras doces e promessas de salvação. Mas sua verdadeira natureza era mais terrível do que qualquer um poderia imaginar. Ele trabalhava em conjunto com a besta, espalhando mentiras e alimentando o pânico. Sob seu comando, o mundo se preparava para um grande engano, um desvio final da verdade. O falso profeta usava milagres e sinais maravilhosos para convencer os céticos. Ele ordenava que a humanidade se curvasse diante da besta, dizendo que se não o fizessem, seriam condenados. Ele transformou os corações dos homens, levando-os a acreditar que a salvação viria somente ao seguir seus ensinamentos falsificados. Sob seu poder, as massas caíram em uma adoração cega, aceitando tudo o que ele dizia sem questionar. Mas sua mentira não durou para sempre. Aqueles que resistiram ao seu engano começaram a perceber a verdade. O falso profeta, com suas palavras vazias, tentava substituir a verdadeira fé e conduzir a humanidade à destruição eterna. Seu reinado de mentira parecia imbatível, mas ele estava prestes a ser confrontado com a verdade que ele tanto temia, a vingança divina. No horizonte surgia a visão de uma grande cidade, Babilônia, um império de corrupção e luxúria onde o pecado e a decadência imperavam. Esta era a cidade que simbolizava o poder do mal na terra, onde os ricos e poderosos exploravam os fracos e a imoralidade reinava. Babilônia, que havia seduzido as nações com sua riqueza e prazer, estava agora destinada à destruição. A cidade, com seus palácios dourados e templos dedicados a deuses falsos, parecia invencível. Mas por trás de sua grandiosidade, estava o vazio espiritual que levaria à sua queda. As trombetas anunciaram sua destruição. Enquanto os anjos proclamavam a queda de Babilônia, as nações começaram a ver a verdadeira face do império. A riqueza que antes parecia ser um símbolo de sucesso era, na verdade, um laço de escravidão espiritual. A cidade estava afundando em um mar de fogo e enxofre, e à medida que se despedia de sua glória, os ricos e poderosos lamentavam, vendo seus bens desaparecerem em uma explosão de destruição. Mas para os fiéis a queda de Babilônia não era um lamento, mas uma celebração. Era a vitória do bem sobre o mal, da justiça sobre a corrupção. A destruição dessa cidade simbolizava o fim do domínio do pecado e a vingança divina contra aqueles que haviam se afastado de Deus, buscando prazeres passageiros enquanto desprezavam a verdadeira salvação. Após a queda de Babilônia e os devastadores julgamentos de Deus sobre a terra, um novo capítulo na história da humanidade começou a ser escrito. O Cordeiro, Jesus Cristo, apareceu no céu, cercado por uma multidão de vencedores. Esses vencedores eram aqueles que haviam se mantido firmes em sua fé, mesmo diante de todas as provações e sofrimentos. Eles haviam resistido à tentação da marca da besta e se recusaram a se curvar diante da corrupção do mundo. Agora, com seus corações limpos e suas almas purificadas, estavam diante do Cordeiro, prontos para celebrar a vitória da justiça divina. O céu ressoou com cânticos de louvor, e uma nova música foi entoada por aqueles que haviam superado o mal. As promessas de Deus, que pareciam distantes em tempos de perseguição e dor, agora se cumpriam diante de seus olhos. A vitória era mais do que uma recompensa material, era uma afirmação da soberania de Deus sobre toda a criação. O Cordeiro, com sua força silenciosa e poder eterno, estava agora reunido com os justos, trazendo-lhes uma paz que ninguém poderia tirar. Os vencedores, com suas vestes brancas e palmas nas mãos, estavam em perfeita união com o Cordeiro. Eles sabiam que, embora o mundo tivesse sido marcado por sofrimento, a justiça de Deus prevalecia. A batalha contra o mal havia sido vencida, e o reinado de Cristo agora estava assegurado para sempre. A terra, agora purificada, estava pronta para ser restaurada à sua glória original, onde a justiça e a paz reinaram para todo sempre. Após a vitória do Cordeiro e a derrota definitiva das forças do mal, um período de paz ininterrupta começou. Era o milênio, o reinado de 1000 anos, quando Cristo governaria diretamente sobre a terra, trazendo uma era de tranquilidade e prosperidade sem igual. Durante esse tempo, a terra floresceu como nunca antes, e os justos viveram em paz, sem medo das forças das trevas que antes assombravam o mundo. O mal, agora aprisionado, não tinha mais poder para perturbar a harmonia que se estabelecera.
Neste período, a humanidade experimentou uma restauração profunda. As feridas do passado foram cicatrizadas e as nações, antes divididas e marcadas pela guerra, agora se uniram sob um único governo, guiado pela justiça e pela sabedoria de Cristo. A natureza que antes havia sido corrompida pelos pecados dos homens, floresceu novamente, e a terra foi restaurada à sua beleza original. Não havia mais fome, sofrimento ou morte, e os corações humanos estavam em plena paz com Deus. As pessoas que sobreviveram ao Apocalipse, agora redimidas e transformadas, viviam com uma esperança renovada. Elas experimentavam o cumprimento das promessas divinas, a visão do céu na terra. No entanto, mesmo com todo o bem que reinava durante o milênio, algo ainda se mantinha em silêncio, como uma sombra distante. A última provação da humanidade estava por vir, e sua fé seria mais uma vez testada. Após 1000 anos de paz e prosperidade, o reinado de Cristo na terra estava prestes a enfrentar a última e mais dolorosa provação. Satanás, que havia sido aprisionado durante o milênio, foi solto por um curto período de tempo. O motivo para essa liberação não era outro senão o teste final da humanidade. Embora o mal tivesse sido derrotado anteriormente, Deus sabia que a verdadeira lealdade dos seres humanos só seria revelada quando a tentação retornasse. Satanás, com toda a sua malícia e astúcia, logo reuniu um exército de seguidores, seduzindo aqueles que haviam vivido em paz, mas cujos corações ainda estavam vulneráveis. Enquanto as nações estavam em paz, o diabo começou a semear dúvidas e corrupção novamente. Ele usou sua habilidade para enganar, atraindo aqueles que ainda não haviam se firmado totalmente em sua fé. Ao seu comando, uma grande rebelião se ergueu contra o reino de Cristo. As forças do mal, por um momento, pareciam invencíveis, à medida que novos exércitos de trevas se formavam, prontos para desafiar a soberania do Cordeiro. A batalha foi rápida e devastadora. Aqueles que escolheram seguir Satanás marcharam contra a Cidade Santa, mas no último momento, a intervenção divina foi imediata. O Cordeiro, com sua justiça, destruiu as forças da escuridão de maneira definitiva. Satanás, que havia conseguido enganar tantas almas, foi finalmente lançado no Lago de Fogo, onde permaneceria para sempre, sem chance de retorno. Com isso, o mal foi exterminado para sempre, e a verdadeira paz finalmente seria alcançada. Com a derrota definitiva de Satanás e a eliminação do mal, o ciclo da humanidade chegou ao seu glorioso desfecho. A terra, purificada de todas as suas corrupções, agora estava pronta para ser renovada. Um novo céu e uma nova terra foram criados, como havia sido prometido desde o princípio. A antiga ordem das coisas passou, e a criação foi restaurada à sua perfeição original, sem sofrimento, sem dor e sem morte. Neste novo mundo, a humanidade experimentaria uma existência sem os fardos do pecado e da injustiça. As cidades estavam agora em plena harmonia com a natureza, onde rios cristalinos fluíam por campos exuberantes e montanhas imponentes. Não havia mais necessidade de luz artificial, pois a glória de Deus iluminava tudo. As ruas eram feitas de ouro puro, e as portas da cidade eram adornadas com pedras preciosas. Mais importante ainda, não havia mais separação entre Deus e a humanidade. Os justos, agora plenamente redimidos, viveriam na presença de Deus para sempre. Não haveria mais clamor ou tristeza, pois todas as coisas antigas haviam passado. A verdadeira paz, aquela que transcende a compreensão humana, reinará eternamente. A presença de Deus seria o centro da nova criação, e ele enxugaria todas as lágrimas, estabelecendo seu reino eterno. Nesse novo céu e nova terra, os homens viveriam em perfeita comunhão com Deus, desfrutando de uma eternidade de alegria, amor e adoração. O último capítulo da história do Apocalipse não era um fim, mas um começo eterno. Com a criação do novo céu e da nova terra, a humanidade estava agora plenamente restaurada e em comunhão perfeita com Deus. O sofrimento, o mal e a morte haviam sido derrotados para sempre, e um novo ciclo de vida, paz e adoração havia começado. Aquele era o início de uma eternidade onde a bondade de Deus seria refletida em cada aspecto da criação. Deus, em seu trono glorioso, governaria com sabedoria e justiça, assegurando que a paz jamais fosse quebrada. Ele era o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e seu domínio seria inquebrável, sem qualquer ameaça de corrupção ou mal. A terra e o céu se curvariam perante seu poder, e sua presença seria a luz eterna que iluminaria todos os seres, sem necessidade de sol ou lua. As nações, agora purificadas e reconciliadas, viveriam em perfeita unidade, todos adorando o Criador com corações puros. Não haveria mais divisões ou barreiras, pois a humanidade, finalmente liberta do pecado, estava em plena harmonia com Deus e uns com os outros.
O reinado de Deus seria eterno, e todos os que haviam sido fiéis viveriam para sempre na alegria de sua presença, exaltando seu nome. A história, com seus momentos de terror e tribulação, havia culminado na vitória final de Deus. E assim o final do Apocalipse não era um fim, mas o início de uma eternidade gloriosa, onde o bem sempre triunfaria, e a paz reinaria eternamente. Aqui está uma conclusão emocionante para o final do vídeo, carregada de esperança e intensidade para deixar o público impactado. Chegamos ao fim desta jornada pelos mistérios mais sombrios e profundos do Apocalipse. Vimos profecias aterrorizantes, julgamentos inimagináveis e o confronto final entre o bem e o mal. Mas ao final de todo o sofrimento, uma promessa permanece, a de um novo céu e uma nova terra, onde toda dor e lágrima serão apagadas. O Apocalipse não é apenas um aviso, é um convite para uma vida de propósito e preparação, para estarmos prontos para o que virá. Que essa mensagem nos faça refletir não só sobre o fim, mas sobre como estamos vivendo hoje. Será que estamos prontos para o que Deus reservou? Que este vídeo seja um lembrete de que mesmo em meio às sombras, há uma esperança eterna aguardando aqueles que acreditam. Se você chegou até aqui, é porque esse vídeo realmente te impactou. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e comentar o que mais te surpreendeu. Quer continuar recebendo conteúdo que inspira e transforma? Então, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos explorar mais histórias que desafiam, inspiram e nos aproximam da verdade. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.